Durante essa semana estudamos vários ritos, várias cerimônias. Alguns de vocês entraram em contato comigo e perguntaram: pô, tá meio estranho, tá meio sem sentido essa lição. Gente, hoje, sexta-feira, eu prometo, tudo vai fazer sentido. Vamos então para o resumão? Vem comigo. Para entendermos a lição dessa semana, basta você imaginar que você está trabalhando no escritório do lado de Deus. É isso aí. Você está do lado de Deus como um anjo e de repente o povo de Israel venceu Jericó, só que Acã pecou. E aí foi aquela desilusão, Deus ficou arrasado. E aí então os anjos olharam para Deus, você está lá no meio dos anjos e você diz assim: agora, hein? Esse povo não tem jeito, né? Então Deus, ele pensa numa ideia, pega uma prancheta e começa a dizer o seguinte: sabe o que acontece, gente? Essa geração é uma nova geração. Vamos fazer com que essa geração assuma uma identidade. Porque eles eram muito jovens, agora vamos inseri-los. Então os anjos olham para Deus e dizem assim: como é que a gente vai fazer isso? Eu vou falar para Josué começar com o passo número 1, circuncisão. Então na lição de domingo nós estudamos sobre circuncisão. A geração nova, ela não estava circuncidada. Você sabe que a circuncisão é uma identidade da aliança abraâmica. Logo, o cumprimento da promessa que Deus fez para Abraão estava acontecendo naquele exato momento com aquela geração. Nós somos a geração Laodiceia. Nós somos a última geração. Se nós não colocarmos isso na nossa cabeça, se nós não nos identificarmos com o povo de Deus dos últimos dias, como será a nossa missão? Então, a circuncisão, ela é o primeiro passo que Deus bolou ali e disse: Josué, fala para o povo, está na hora deles circuncidarem, porque eu quero que eles tenham uma identidade, uma unidade. Afinal de contas, essa unidade também trará para eles os benefícios da aliança que fiz com Abraão. O segundo passo foi a Páscoa. Os anjos então voltaram para Deus e falaram: e agora? Agora vai ser a Páscoa. E os anjos pensaram: mas Jesus vai mais para frente. Por que a Páscoa tem que ser feita por eles? Uma nova geração marca uma nova era a partir da Páscoa. A Páscoa é uma cerimônia super importante para o autoexame espiritual. Afinal de contas, quando nós passamos pela Páscoa, nós passamos com uma identidade, uma proximidade íntima com Deus. E a nossa consciência, ela nos aproxima mais da responsabilidade e do peso que temos nesta aliança. Então, o terceiro passo que Deus escreveu foi o seguinte: eu vou pedir para o povo construir um altar. Alguns altares ali, e os anjos olharam para cada outro assim: mas por que construir um altar? A gente chegou a comentar nessa semana que o altar, ele não faz muito sentido para a nossa geração. Não faz sentido porque para nós, ocidentais, 2000 anos depois de Cristo, não tem necessidade de fazer uma coisa dessa. Mas o altar representa fidelidade, lealdade, um tipo de olhar para trás e fazer as contas. Bom, o que a gente conseguiu aqui? Foi assim, foi assado. Realmente, cumprimos a nossa responsabilidade. Está aqui este símbolo da nossa fidelidade, da nossa lealdade. O quarto passo é a cópia da lei e a leitura da lei. Moisés disse para Josué que quando eles passassem o Rio Jordão,
eles teriam com certeza que parar um pouquinho diante do Monte Ebal e diante do Monte Gerizim para poderem ler a lei, ouvir a lei e se comprometer com ela. Sabe por quê? Porque o homem, ele é esquecido. E quanto mais nos esquecemos de Deus, mais nós lembramos de nós mesmos. Ou seja, nós precisamos tirar o egoísmo e colocar Deus na nossa vida. Então Deus vira para os anjos e diz: bom, agora segue os passos. Ó, o povo se circuncidou, comemoraram a Páscoa, construíram os altares, fizeram a cópia e a leitura da lei, passando por esse processo de santificação e preparação. Agora é a minha vez. Eu vou pedir para eles construírem um santuário, porque agora eu mesmo vou estar ali no meio deles. Nossa, os anjos ficaram felizes da vida. É isso mesmo, que fantástico! Só faltava isso. O santuário é mais ou menos isso. O pessoal sabe que Deus estará ali. Ou seja, o santuário marca a presença de Deus na vida do povo. E qual é o resumo disso tudo? O resumo disso tudo está no verso para memorizar. Porque o verso para memorizar diz para nós buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus. E as demais coisas vão vir. Buscar, meus queridos, significa ocupar o tempo, estar sempre buscando. E Deus, na sua infinita sabedoria, ele disse: eu não quero mais pecados como o de Acã. Vamos ajudar o povo a buscar as coisas de Deus. Então, Deus começou a dar para Josué algumas ocupações. Sabe, esse tipo de estratégia mostra que Deus ele tem um propósito para nós. Porque se o povo de Israel ficasse feliz apenas com as vitórias das guerras, eles nunca iriam parar de lutar. Mas o propósito do povo de Israel não era esse. O propósito do povo de Israel é encontrar Deus nessas ocupações. Em outras palavras, o foco deve estar bem ajustado. Eu trouxe aqui uma citação de Ellen White que vai nos ajudar a entender isso aqui. Olha que lindo! Deus não formou o homem meramente para contemplar suas obras gloriosas. Porém, deu-lhe mãos para trabalhar, bem como mente e coração para contemplar. Se a felicidade do homem consistisse em não fazer nada, o Criador não teria apontado o trabalho a Adão. O homem deveria encontrar felicidade no trabalho e na meditação. Buscar em primeiro lugar significa ocupar o nosso tempo com autoexame de consciência e espiritual, construindo altares aqui na nossa família, dentro de casa, mostrando a responsabilidade que temos, focando na missão de pregar esse evangelho, sempre colocando Deus presente em nossa vida. Essa lição foi maravilhosa. Por favor, considere se inscrever aqui no nosso canal. Clique aí no like, porque é muito importante quando você clica no like, por favor. E compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza muitas pessoas vão apreciar e vão compartilhar também. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque nós entendemos que nessa semana o seu propósito foi nos ajudar a buscar, a ocupar o nosso tempo, estando sempre ao seu lado, fazendo um autoexame. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.